Saravá a todos. Estamos mais um dia aqui para gravar um vídeo sobre temas relevantes sobre a Umbanda. Peço a gentileza para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal que eu façam. Acione também o sininho, porque ele vai propiciar notificações quando tiver um novo vídeo. E se gostarem, compartilhe para que isso possa ser divulgado a mais pessoas na internet e nas redes sociais. Bem, hoje nós vamos falar sobre vários temas, que são mais especificamente a perguntas e respostas que chegaram durante um tempo sobre os temas abordados. Então, vamos começar com a primeira pergunta, por gentileza. Certo. Na primeira live do canal, você falou sobre a pandemia. Passado mais de um ano, poderia fazer um balanço da sua percepção? Bem, como eu deixei bem claro e fui objetivo naquela primeira live sobre reflexões sobre a pandemia, foi o primeiro vídeo no nosso canal no YouTube. Eu falei que a natureza não dá saltos, portanto, o ser humano não iria ter um avanço, de qualidade e de conteúdo da noite para o dia através de uma pandemia. E eu colocava entre os motivos que isso não iria ocorrer pelo simples fato de que não é pela dor e sofrimento que o ser humano evolui. No máximo, ele evolui pela compreensão do porquê que ele está sofrendo e porquê que acontecem determinados fatores na sua vida. Isso sim faz ele evoluir. Lembrando sempre que evoluir não é crescer, né? Crescer é ficar maior, evoluir é ficar melhor. Aliás, eu farei um vídeo sobre isso também, futuramente. Então, a pandemia nos trouxe o quê? Que nós não ficamos melhores, pelo contrário. A desigualdade aumentou, a pandemia atingiu mais os pobres e pretos e pobres. A pandemia nos trouxe vários assuntos, aumentou o feminicídio, aumentou as desigualdades, como eu já falei, e a pandemia não é uma punição, como eu deixei bem claro naquele primeiro vídeo, que muitas mensagens no início, inclusive eu trato disso naquela live, que não corresponde à realidade, que eram, por exemplo, mensagens usando inclusive o nome de Chico Xavier, que não condiziam com a realidade espiritual segundo a nossa visão, no qual a espiritualidade usa como punição, como algo para reverter o quadro, para transformar o indivíduo. Não, nada disso. Nada disso. O máximo que acontece é que a pessoa desencarna e ele leva para a Aruanda o seu modo de pensar, Não é por perder a vida que ele vai se modificar. Então, a pandemia é algo que seguramente não nos tornou melhores, não. Infelizmente. Ah, mas nada no ser humano não melhorou? Não, algumas pessoas até despertaram, mas a sua grande maioria não. Outro assunto abordado foi sobre o mundo de regeneração, tão difundido no meio kardecista. Poderia fazer mais alguns comentários a respeito? Pois é, esse tal mundo de regeneração, e que eu não sou contrário a essa ideia, a essa visão, porque faz parte da evolução planetária e a Terra está justamente inserida nesse contexto, só que eu não vejo com tanto otimismo como determinadas correntes espiritualistas assim afirmam, que logo ali no máximo 2050 o mundo já estaria num processo, no estágio passaria de expiação para a regeneração, o planeta Terra. Olha, nós vemos, acabei de falar na resposta anterior, que nós não melhoramos muito não com a pandemia. Se a pandemia é um fato forte que mexe com toda a vida de nós, não conseguiu que nós melhorássemos como seres humanos, falta muito para a gente chegar realmente a um mundo de expiação.
Em primeiro lugar, a negação, né? Tem muita gente que nega a existência da pandemia. Outros se negam a vacinar. Outros se negam a ter um mundo melhor. O que é um mundo melhor? Por exemplo, um mundo de regeneração é um mundo, no mínimo, democrático, assim como é a Umbanda e os Araxas, né? Ou seja, cada ano tem o que? Um orixá que rege, ou seja, a Umbanda é democrática. O sistema democrático no planeta Terra pode ser que não seja ainda o melhor, né? O mais, por assim dizer, exequível, mas é o melhor que nós temos. E isso não se coadua à ditadura, por exemplo, regimes fechados, com um mundo de regeneração. E tem um pessoal aí, independente de que são, se é umbandista, se é espírita, se é teosofistas, que adoram uma ditadura. Olha, isso é completamente contraditório. Era de Aquário, mentalismo, grandes descobertas, e tem uma ditadura que é um retrocesso de 50, 100 anos atrás, né? Então, não se coadua isso, não tem como fechar uma coisa com outra. Não se misturam. É como água e óleo, não se mistura de jeito nenhum. Então, nós temos que ter realmente os pés no chão. Uma nação que ainda, a sua grande maioria, nega que há racismo, como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos resolver essa questão? Num vídeo outro que foi publicado, eu falei sobre o amor e a justiça. Ou seja, não há amor pleno sem a justiça. Ou seja, sem essas questões serem resolvidas karmicamente. Então, é algo que nós temos que repensar. O mundo de regeneração, estamos caminhando para ele, sim, mas infelizmente, lentamente. Uma outra pergunta recorrente é sobre o tema mediunidade. Você comentou sobre as mentes fascinadas na Umbanda e também falou sobre a incorporação de espíritos versus a incorporação de conceitos que trazem esses espíritos. Poderia falar um pouco mais a respeito? A mediunidade tem realmente esses aspectos, né? Tem muitos que deixam se fascinar e ter mensagens ali que não se coadunam, né, com a realidade, tanto material como espiritual. É algo fora de contexto essa fascinação. Eu vou dar um exemplo, né, vou me usar do passado. Por exemplo, na década de 60, muitos médiuns afirmavam que a família ideal, lá pela década de 60, 70, a família ideal era o quê? Composta de 3 a 4 filhos. Por que isso? Porque diziam que em mensagens, inclusive espirituais, por guias, por mentores, né, que a família deveria compor-se de 3, 4 filhos para quê? Para que não houvesse uma limitação de reencarnações. E por que eles diziam isso nessa época, essa mensagem? Porque na época desses anos, nos anos 70, havia o quê? O grande debate da pílula anticoncepcional, que isso iria trazer enormes consequências kármicas, que ia reduzir o número de espíritos reencarnantes no planeta. Ou seja, os médios, o que é um médio fascinado? Né? Ele se interiorizou no contexto e o que? Maculou a mensagem. Ou seja, hoje nós vimos que a pílula anticoncepcional não reduziu a população. O Brasil tem muito mais habitantes que na década de 70, ou seja, não foi uma verdade, não reduziu. E a pílula anticoncepcional propiciou o quê? Um avanço, porque as mulheres conseguiram o quê? Uma independência, conseguiram trabalhar fora. Tu imagina, hoje um casal com 3, 4 filhos, como é que seria essa mulher trabalhar fora? É o que acontece nas periferias, né? Onde as mulheres hoje, para trabalhar fora, necessitam que os filhos fiquem na creche. E muitas vezes os filhos não têm creche. Então, vejam bem, nós temos que ter um pouco com o pé no chão, que muitas vezes determinadas mensagens, elas não se coadunam com a realidade e com a evolução que está propiciando no plano material na idade. Há uma desconexão. Fora, né, outras mensagens, ou seja, de que médiuns recebem espíritos da quinta galáxia, né? Eu costumo sempre dizer, né, pelo menos nós aqui no Templo Luz do Caminho,
nós nos temos cada vez mais nos aprimorados para ter contato com os mentores, né, do Umbanda. E muitas vezes temos dificuldades nisso, né, porque somos imperfeitos. Imagine receber uma entidade lá da quinta, sexta galáxia, né, de outro plano, né, de outras dimensões, né? Então nós temos que ter um pouco, né, de ciência de que é aquilo que nós queremos, né? A Umbanda é simples, os seus mentores mais ainda nos ensinam para que a gente tenha o quê? Pé no chão, saravá. Saravá. Falando um pouco mais de mediunidade também, qual seria a forma ideal de preparo do médium para o trabalho na Umbanda? Bem, aqui há vários ângulos a serem mencionados, então não poderíamos ser uma pergunta simples, é uma resposta complexa, mas eu diria que, acima de tudo, é o conteúdo do médium, ou seja, o médium não incorporar a vaidade, não incorporar, por exemplo, né, a luxúria, não incorporar, ou seja, ele ser cada vez mais perto da sua entidade, ter realmente esse contato. É claro que banhos de ervas, iniciações, consagrações, isso tudo auxilia e dá um reforço enorme, amacias, preceitos nos sítios vibratórios, mas acima de tudo a evolução interna do médium, aquilo que ele se coloca. É como eu falo, nós somos seres e por cima médiuns de um terreiro, de um templo, de uma choupana, e temos o que? Exercemos essa função fora das quatro paredes do terreiro. Então não adianta nós termos algo dentro do terreiro e diferentes fora do terreiro. Nós temos que ter uma continuidade daquilo que nós aprendemos com as entidades, que é o que? Sabedoria, humildade, pureza de conceitos, de intenções. Não somos perfeitos? Não somos. E por isso que estamos na Umbanda para resgatar. Então nós temos que aproveitar justamente essa oportunidade que nos é dada pela Aruanda. Saravá. Saravá. Outro ponto é sobre o viés ideológico na Umbanda. O que você pensa a respeito? Bem, tem um vídeo nosso também no canal, que é o ser umbandista na sociedade, onde eu dou umas pequenas pinceladas sobre isso. Pelo nosso livre-arbítrio, cada um pode votar em qualquer aliança, em qualquer partido, em qualquer corrente ideológica, é do livre-arbítrio e deve exercer isso. O que eu reforço é que logo após encerrada a votação dos vencedores, daqueles que foram eleitos, nós temos que ter o quê? Uma posição crítica em relação a ele. Não é porque nós votamos em algo, ou num partido, ou numa ideia, ou numa ideologia, que nós vamos assinar tudo que esteja acontecendo de modo contrário àquilo que nós pensávamos de mundo. Então nós não podemos, vejam bem, colocar como algo sem nos pronunciarmos positivamente ou negativamente em determinados fatos. Veja bem, a nossa posição como cidadão e eleitor e umbandista nos remete ao quê? A ter uma consciência crítica, não podemos abrir mão disso. Então, se o nosso candidato está fazendo bobagem, nós temos que realmente denunciá-lo que ele está fazendo bobagem, pressioná-lo com a sociedade, para que ele possa o quê? Voltar à linha reta, ao caminho, aos desígnios, aquilo que nós pensamos. Então, o umbandista eleitor ele tem que ter esse cuidado. Ele não pode assinar tudo que o seu candidato ou o seu partido faça para que não dar margem para que o outro partido então está com a razão. Aqui quem deve estar com a razão é o eleitor consciente para um bem melhor. Saravá. Saravá. Sobre o ponto de Umbanda e a ecologia, ainda é comum visualizarmos fotos de velas acesas nas matas, entrega de perfumes, pentes a Iemanjá. Qual o papel da Umbanda nesse sentido e principalmente do chefe do terreiro? Bem, é uma excelente pergunta. Nós temos que ver que a ecologia, né, ela está intimamente ligada com a Umbanda. A Umbanda lida com a natureza. Então todo o chefe de terreiro, sacerdote, tem que estar cônscio, e muitos já estão, ainda bem, de que nós não devemos deixar nada
nos sítios vibratórios que venham a prejudicar a natureza. Então, se você vai levar um vinho, vai levar uma cerveja, vai levar uma champanhe para preceituar nas praias, nas matas, seja lá em que sítio vibratório seja, vejam bem, você pode colocar e deve o líquido e não deixar, veja bem, a garrafa, a tampinha, seja lá o que for, que não se deteriora na natureza. Porque as entidades não usam, as entidades vão absorver justamente a contraparte desses elementos, né? Sejam eles líquidos ou não. Então nós temos que ter muito cuidado com a natureza, somos umbandistas, lidamos com a natureza e temos que ter novamente consciência disso, de ser o exemplo, porque novamente, falando sobre a resposta anterior, né, do mundo de regeneração, se nós poluirmos o nosso mundo, como é que nós vamos querer um mundo de regeneração? Quem vai limpar esse mundo de regeneração? Né? Só falta querer dizer que o mundo de regeneração vai ser limpado pelos mentores, ou seja, nós sujamos e eles limpam. Não é assim que funciona a lei do karma. Né? Cada um colhe o que semeia. Então, se nós sujamos, nós é que vamos reencarnar para limpar. Não há milagre nisso. Então, nós como umbandistas temos que estar cientes do nosso papel, de não sujar as praias, não poluirmos. E mais ainda, só isso não basta, nós temos que pressionar as entidades, os governos, enfim, para que eles tomem uma atitude positiva em relação ao meio ambiente, senão nós não teremos meio ambiente para preceituar os nossos orixás. Então essa é a grande verdade. Então nessa semana, infelizmente, surgiu novamente muito lixo nas praias lá de João Pessoa, máscara, detritos. Espero conscientemente que o governo não use a mesma desculpa como há um ano atrás, um ano e meio atrás, onde é que surgiu aquelas manchas. Não adianta culpar terceiro, temos que nos unir, limpar, punir com seriedade, averiguar, investigar com seriedade, para que a gente possa o quê? Evitar justamente esses danos ecológicos. Essa é uma atitude cônscia de um ser umbandista. Um ser umbandista tem que defender a natureza, independente de posição ideológica. Isso está acima, é uma questão ética, de valores éticos perante a natureza, e não ideológicos. Saravá. Poderia dar mais um exemplo de como funciona a gestão de resíduos das idas do Templo Luz do Caminho aos sítios sagrados? Bem, o Templo Luz do Caminho aos sítios sagrados, nós temos o cuidado justamente de não deixar nenhum resíduo quando nós preceituamos os araxas. Ou seja, quando nós levamos flores, por exemplo, não fica nem o cabo, né? É só as pétalas. Então, nós temos esse cuidado, justamente uma champanhe, é só o líquido. E tudo que nós usamos no momento que estamos realizando, depois é feita uma limpeza, é feita uma varredura e a praia fica como nós encontramos, e muitas vezes até melhor daquele local que nós escolhemos, se é praia ou se é um sítio sagrado, que é uma mata. Então, nós vamos dizer, esse é o trabalho de cada terreiro. E eu sei que muitos terreiros fazem isso, e ainda bem, nós temos que compartilhar para que o ser umbandista tenha justamente essa consciência. Então, o Luz do Caminho dá esse exemplo, como muitos outros, né? Então, nós vamos ver que a Umbanda se faz o quê? Com evolução, com mudanças de conceitos. Então, levar aquele perfuminho, pode levar, mas coloca o líquido do perfume. Não deixe o frasco, não deixe o vidro, que pode poluir. Não deixe a garrafa dentro do mar, que pode cortar um pé. Veja bem, nós temos que ter esses mínimos. A vela também, não se deixa a vela também. Então, recolhe-se tudo depois de preceituado. Então, nós vamos ver que nós temos que ter todo esse cuidado para que a gente possa preservar a natureza. Isso está condiz com os nossos mentores, está condiz com a Umbanda, com o que ela propaga. Saravá. Saravá, Pai Gilberto. Eram essas as perguntas. Então, se vocês gostaram desse tema,
Mandem também outras perguntas sobre todos os temas que já foram publicados no nosso canal, e eu desejo a vocês uma ótima semana e que a paz dos Araxás fique com todos. Luz do caminho e paz no coração. Saravá!